Numa manhã gelada de terça-feira de fevereiro, Gisele Harmon assinou o contrato com um sorriso irônico que nem tentou esconder. $1.000. Esse era o valor que ela atribuía a uma garagem caindo aos pedaços, que ela chamava abertamente de um monte de lixo, que não compensava nem o custo da limpeza. O homem parado à sua frente usava uma jaqueta de trabalho desgastada e tinha graxa impregnada nas unhas, que nem saía completamente, por mais que esfregasse. Ele não discutiu e nem hesitou, apenas pegou a chave, fez um leve aceno com a cabeça e se afastou, desaparecendo na névoa cinzenta do inverno. Gisele se virou para a assistente e disse algo que fez o grupo inteiro rir. 6 meses depois, o nome Caleb Merritt apareceu na capa de uma revista regional de negócios. E Gisele Harmon, a mulher que assinou aquele contrato, estava parada do lado de fora de um prédio que antes pertencia à sua empresa, encarando uma situação que ela mesma criou e da qual não podia mais voltar atrás. Preste atenção, porque o que aconteceu dentro daquela garagem muda completamente a forma como você entende o valor, onde ele se esconde, e quanto isso custa para alguém que tem certeza demais e não consegue enxergar além do óbvio. Caleb Merritt cresceu em uma casa que cheirava a óleo de motor e café forte. Seu pai, Raymond Merritt, abriu uma pequena oficina nos arredores de Detroit em 1987 e a manteve por 22 anos, até que o corpo começou a falhar e suas mãos já não conseguiam segurar uma chave inglesa com firmeza. Caleb passou todos os sábados da infância ali dentro, não brincando nem assistindo televisão, mas aprendendo. Aprendeu a ouvir um motor como um médico escuta um batimento cardíaco. Aprendeu a ler as marcas de tensão em uma estrutura como um engenheiro analisa uma planta. Aprendeu a enxergar além da ferrugem, da tinta descascada e das baterias descarregadas, até entender o que realmente havia por baixo. Aos 17 anos, já conseguia identificar uma falha no motor apenas pelo som. Aos 19, reconstruía transmissões completas do zero. Aos 22 anos, formou-se em engenharia de sistemas automotivos por uma universidade estadual, entre os melhores da turma, e conseguiu uma vaga na Vantage Auto Holdings, uma empresa de médio porte conhecida pela divisão de restauração técnica, um tipo de trabalho que exigia tanto precisão quanto experiência prática. Caleb tinha as duas coisas. Passou 7 anos trabalhando na Vantage Auto Holdings. Não era o mais falante em nenhuma sala, mas quase sempre era o mais preciso. Os colegas confiavam nas análises dele. Os gestores dependiam dos seus relatórios. Ele construiu a reputação de ser a pessoa chamada quando algo parecia não ter mais solução, mas empresas nem sempre valorizam quem mais resolve problemas. 8 meses antes do início dessa história, a Vantage Auto Holdings concluiu uma fusão corporativa. A nova direção não tinha interesse na divisão de restauração técnica. Aquilo não se encaixava na nova estratégia da empresa, não trazia retorno rápido e não era prioridade. 14 pessoas foram demitidas naquela sexta-feira à noite. As mensagens chegaram por e-mail às 23h17. Caleb leu a dele no celular, sentado à mesa de um apartamento alugado que mal comportava suas ferramentas e uma cama. Não respondeu. Apenas bloqueou a tela, ficou alguns minutos no escuro e depois foi dormir. Na manhã seguinte, começou a se reorganizar. Durante 8 meses, fez o que precisava ser feito. Trabalhou em um pátio de apreensão local, consertando veículos, vivendo com o dinheiro contado e economizando tudo o que podia depois de pagar aluguel e mercado. Não desperdiçou energia com reclamações. Observava oportunidades do mesmo jeito que aprendeu com o pai, com calma, método e silêncio, sem esperar que elas aparecessem sozinhas. Ele tinha 31 anos, não possuía dívidas relevantes além de um pequeno saldo no cartão e tinha $18.000 guardados. Não era suficiente para abrir uma oficina completa, mas era o bastante para começar algo se surgisse a oportunidade certa. Gisele Harmon nunca tinha consertado nada com as próprias mãos, e dizia isso sem hesitar. Ela tinha outro tipo de inteligência, voltada para negócios, território e tomada de decisão. Aos 38 anos, comandava a Harmon Capital Group, empresa que herdou do pai aos 29 e expandiu de forma agressiva ao longo dos anos seguintes. O faturamento mais que dobrou.
A empresa saiu de reformas residenciais para projetos comerciais e depois para a revitalização de áreas industriais, comprando terrenos antigos por valores baixos, alterando o zoneamento e revendendo com lucro elevado. Era um modelo baseado em enxergar valor antes dos outros, o que tornava tudo ainda mais irônico. Gisele tinha fama de ser direta ao ponto de parecer fria, de encerrar reuniões sem aviso e de descartar qualquer assunto que não entendesse rapidamente. Já foi chamada de visionária e também de implacável. As duas definições faziam sentido. Ela não era cruel por prazer. Era indiferente. E a indiferença costuma ignorar o que realmente importa. Em janeiro daquele ano, a Harmon Capital adquiriu um terreno industrial antigo de cerca de 1,6 hectare, equivalente a 4 acres, localizado na região do meio-oeste dos Estados Unidos, que estava abandonado havia mais de 10 anos. O plano era simples: manter o terreno, aprovar a mudança de zoneamento para uso misto e vender a área completa para uma incorporadora em até 2 anos. No papel, parecia perfeito. Na prática, havia um problema. Nos fundos do terreno existia uma garagem de aproximadamente 84 metros quadrados, construída na década de 1960, com telhado enferrujado, prateleiras internas destruídas, porta principal travada havia anos e sistema elétrico comprometido. O técnico resumiu em uma palavra: morto. A equipe estimou o custo de demolição e limpeza entre 12 mil e 15 mil dólares. Gisele não tinha interesse em gastar esse valor em algo que considerava um problema. Em uma breve conversa interna, surgiu a ideia de vender a estrutura. Ela aprovou na hora. Coloque à venda, livre-se disso. Vamos seguir. Devido a restrições legais e acesso limitado durante a vistoria inicial, a equipe da Harmon Capital não inspecionou completamente o que havia sob as lonas dentro da garagem. Além disso, o antigo proprietário havia falecido anos antes, sem herdeiros diretos, e o local ficou preso em uma disputa judicial até ser incorporado ao terreno. Caleb ouviu falar da garagem por meio de Owen Parker, um antigo colega da Vantage por 3 anos, e os dois continuaram próximos depois das demissões. Agora trabalhava de forma independente, fazendo solda, fabricação e reparos, e ligou para Caleb naquela mesma noite, mais por intuição do que por certeza. Ele contou o que sabia. Uma garagem velha, em péssimo estado, e a Harmon Capital querendo se livrar dela. Caleb falou pouco ao telefone. Na manhã seguinte, foi até o local e estacionou do outro lado da rua. A temperatura estava próxima de 7 graus negativos, com uma leve nevasca levada pelo vento. Ele ficou dentro do carro por cerca de 15 minutos, apenas observando. Olhando de fora, não impressionava. A porta estava torta. 2 janelas estavam fechadas com madeira. O telhado apresentava uma leve curvatura em um dos lados. Mas Caleb não estava focado no que era visível. Estava analisando proporções, avaliando a fundação, observando a posição no terreno e registrando o endereço. Ele conhecia aquela região. Já tinha passado por ali diversas vezes. Sabia o que existia ao redor e tinha uma ideia clara do que poderia acontecer naquela área nos meses seguintes. Ligou para o número do portão e pediu uma visita. O encontro foi marcado para a semana seguinte. Gisele chegou acompanhada do assistente Adrian Cole, de um engenheiro civil e de um advogado. Vestia um casaco elegante e carregava a postura de quem já tinha tomado a decisão antes mesmo de chegar. Caleb chegou sozinho, com o mesmo casaco de trabalho, um caderno pequeno nas mãos e alguns minutos de antecedência. Quando ela desceu do carro, olhou ao redor rapidamente e avaliou Caleb com aquele tipo de julgamento imediato. Ela perguntou, em tom irônico, se ele era mecânico ou catador de sucata. Caleb não respondeu. Apenas perguntou se podia ver o interior. Gisele destrancou a entrada lateral, já que a porta principal não abria, e fez um gesto para que ele entrasse. Em seguida, acompanhou com o restante do grupo. Ainda parecia apenas um prédio vazio, iluminado pelo feixe de uma lanterna, e ela começou a apontar os problemas, um por um, quase como alguém descrevendo um imóvel, só que destacando tudo o que havia de pior. A porta de enrolar
Estava travada havia 3 anos. Havia 3 rachaduras estruturais visíveis nas vigas do teto. A parte elétrica estava totalmente inoperante. Uma avaliação do local apontou um possível recalque da fundação no quadrante noroeste. Ela explicou de forma direta que sua equipe avaliou a propriedade considerando os custos de demolição em um valor negativo de $15.000. Ela disse isso de forma direta, deixando evidente que não estavam oferecendo uma oportunidade, mas sim um problema com um preço para que ele fosse retirado dali o quanto antes. Caleb assentiu devagar e entrou. Estava escuro. Ele usou a lanterna do celular. Ele se movimentou de forma metódica, indo de parede em parede, de canto em canto, passando a mão pelos blocos de concreto, observando o teto e se abaixando para verificar o piso. Permaneceu cerca de 12 minutos lá dentro. Depois saiu para o frio e fez uma pergunta. E aí? Quanto você quer nisso aqui? Jazelle olhou para ele por um instante. Depois virou-se para Adrian e repetiu a pergunta em voz alta para o grupo, como se aquilo fosse parte de alguma piada. $1.000. Ela respondeu, deixando claro que era sem qualquer responsabilidade por danos e com uma cláusula de realocação exigindo que Caleb desocupasse a estrutura em até 18 meses, caso o projeto de revitalização maior fosse aprovado e as obras começassem. Caleb concordou sem negociar. Assinou o contrato em uma mesa dobrável colocada perto do portão, com o vento cortando o terreno e o advogado observando por cima do seu ombro. Após o aperto de mãos, já com a chave no bolso do casaco, Jazelle comentou com Adrian em voz baixa, o suficiente para que ela registrasse depois que haviam vendido uma garagem abandonada para um homem extremamente otimista. Houve risos discretos. O grupo retornou para os veículos. Caleb permaneceu parado no portão por um instante. Depois se virou para o prédio e caminhou por toda a extensão da fachada mais uma vez antes de ir para o carro. Ele parou próximo à porta lateral por exatamente 2 segundos. Olhou através da fresta da moldura torta para algo no canto mais distante do interior. Algo sob uma grande lona azul. Algo que se elevava do chão quase até o teto. Em seguida, caminhou até o carro e foi embora. Voltou na manhã seguinte, às 6 horas. Trouxe uma lanterna potente, um pé de cabra, um conjunto de ferramentas manuais e seu caderno espiral. Ele não começou pela estrutura. Começou pelas lonas. Eram 8, de tamanhos diferentes, sobrepostas e amarradas com cordas, cobertas por anos de poeira e resíduos de uma construção que havia sido lacrada e esquecida. Ele puxou a primeira com cuidado. Era o tipo de movimento de quem acredita que há algo valioso ali, mas não pode se dar ao luxo de estar errado. Debaixo dela havia um carro. Ele puxou a segunda lona. Outro carro. Trabalhou nas 8 em menos de 30 minutos. Cada uma revelando a mesma surpresa. 8 automóveis organizados em 2 fileiras irregulares, todos cobertos e deixados em um espaço que a equipe da Harmon Capital havia classificado como vazio, pronto para demolição, sem sequer olhar além das lonas que escondiam o conteúdo mais importante do local. Ele parou no meio dos carros, movendo a lanterna lentamente de um para o outro, sem dizer nada. No primeiro, limpou a poeira o suficiente para ler o emblema. Um Ford Mustang Fastback de 1967. A carroceria apresentava ferrugem superficial nas laterais e no teto. A pintura estava descascando em grandes faixas, mas todos os detalhes cromados ainda estavam presentes. O vidro permanecia intacto, e ao abrir a porta do motorista e observar o odômetro, confirmou que o carro não se movia havia décadas. Ele verificou a placa do VIN com as marcações originais. Abriu o capô e encontrou um motor V8 completo, sem danos graves aparentes, com as tampas do cabeçote intactas. Anotou 4 números no caderno e fechou o capô com cuidado. O segundo carro chamou ainda mais atenção. Um Chevrolet Camaro Z28 de 1969, uma versão de produção limitada que colecionadores costumam valorizar mesmo em condições piores do que aquela. O número do chassi estava legível. O conjunto esportivo permanecia intacto. Ele anotou e circulou a informação. Os carros 3,
4 e 5 eram sedãs das décadas de 1950 e início de 1960. Um Chevrolet Bel Air, de 1958. Um Ford Galaxy de 1961 e um Buick Riviera de 1963. Todos recuperáveis. Todos com potencial de gerar retorno após restauração adequada, embora em nível inferior aos 2 primeiros. O sexto carro o deixou em silêncio por alguns segundos. Ele se abaixou e observou o emblema por um ângulo específico para confirmar o que estava vendo. Um De Tomaso Pantera de 1971. Um esportivo ítalo-americano produzido em número limitado por meio de uma parceria entre uma fabricante italiana e a divisão de motores da Ford, com produção total próxima de 10.000 unidades ao longo dos anos. Encontrar um já era raro. Encontrar um ali, em uma garagem esquecida na região do meio-oeste dos Estados Unidos, com o chassi preservado e o compartimento central fechado, era algo que normalmente só aparece em histórias. Mas naquele momento, ainda não era uma história. Era apenas um prédio vazio, iluminado pelo feixe de uma lanterna, e um homem de jaqueta de trabalho, anotando números com a mão levemente trêmula. Os 2 últimos carros estavam irrecuperáveis. O assoalho havia cedido, e a lataria estava completamente corroída, mas ainda havia peças aproveitáveis. E peças também tinham valor. Ele registrou tudo. Sentado sobre um caixote de plástico virado, com o caderno apoiado no colo, fez uma estimativa inicial. O valor de mercado após restauração poderia ficar entre 400 mil e 600 mil dólares, considerando que o trabalho fosse executado corretamente. Ele havia pago $1.000 por tudo aquilo. Naquela mesma tarde, caminhou pelos arredores. Conhecia aquela região como quem cresceu por perto. Conhece um bairro, não por mapas, mas pela convivência. O imóvel ficava em uma esquina, no cruzamento de 2 ruas secundárias, a cerca de 400 metros de uma entrada para uma rodovia federal e ao lado de um corredor de ônibus que a autoridade de transporte vinha planejando expandir de forma discreta nos últimos 18 meses. 3 terrenos vazios ficavam logo atrás da garagem, voltados para a via secundária. Estavam à venda por valores baixos, refletindo o abandono. Ninguém ainda havia relacionado aqueles lotes aos futuros projetos de infraestrutura. Caleb tinha um conhecido dos tempos de engenharia, Marcos, que agora trabalhava com planejamento urbano. Ligou para ele naquela noite e fez uma pergunta simples sobre a classificação da área. Marcos respondeu de forma objetiva. Todo o quarteirão estava dentro de uma zona prioritária de desenvolvimento comercial de fase 2. Isso significava que, em um prazo de 12 a 18 meses, melhorias seriam anunciadas oficialmente e os valores dos terrenos seriam reajustados. Caleb agradeceu, encerrou a ligação, sentou-se à mesa da cozinha, analisou os números e sorriu. Era a primeira vez que sorria de verdade desde a demissão. Ligou para Owen na manhã seguinte. Não explicou tudo. Apenas disse que havia encontrado algo que não traria retorno imediato, mas que valia o investimento de tempo. Owen perguntou quanto ele havia pago. $1.000. Houve silêncio. Owen pediu para repetir. Caleb repetiu. Outro silêncio. Então Owen disse que chegaria às 8. Quando entrou na garagem e viu os carros parcialmente descobertos, ficou parado por alguns segundos. Olhou para o Camaro, depois para o Mustang e, por fim, para o Pantera. Virou-se para Caleb e disse em voz baixa que precisava se sentar. Caleb respondeu que começariam pelo Mustang. Owen tirou o casaco e perguntou onde estavam as ferramentas. Os primeiros 2 meses foram marcados por um tipo de trabalho que não rende fotos bonitas nem boas histórias. Era pesado, repetitivo, frio e, muitas vezes, desanimador. Caleb dormiu na garagem durante as 3 primeiras semanas para economizar no aluguel. Montou um catre próximo à parede sul, onde o vento era menos intenso. Trabalhavam desde antes do amanhecer até depois do anoitecer na maioria dos dias. O Mustang precisava de troca de virabrequim. A peça teve que ser encomendada de um fornecedor em Ohio, e a espera de 3 semanas fez com que eles se concentrassem na preparação do Camaro e do Bel Air, desmontando, limpando, catalogando
e avaliando o que poderia ser recuperado e o que precisaria ser substituído. Caleb administrava o dinheiro com cuidado. Os $18.000 pareciam suficientes no início, mas entre peças, fluidos, materiais de funilaria, novos sistemas elétricos e suprimentos de soldagem, o valor foi diminuindo rapidamente. Ao final do primeiro mês, restavam $1.200. Ele não contou para Owen. Passou a fazer 2 serviços de reboque por noite por meio de um contato do pátio de apreensão, garantindo dinheiro suficiente para comprar o próximo lote de materiais, sem comentar nada. Em uma noite de meados de fevereiro, parte do telhado leste cedeu durante uma tempestade. Não foi algo catastrófico, mas suficiente para que a água invadisse diretamente o compartimento do motor do Camaro, que eles já tinham desmontado por completo para inspeção. Owen bateu o punho na bancada e soltou algumas palavras que não valem a pena repetir. Caleb ficou observando a água acumulada nas cavidades dos cilindros. Depois pegou mais 2 lonas e cobriu tudo o que estava exposto. Ele secou a água com panos e voltou ao trabalho. Owen ficou olhando por 1 minuto e, em seguida, pegou suas ferramentas e retomou o que estava fazendo também. Por volta da 3ª semana de fevereiro, houve uma noite em que Caleb ficou sozinho na garagem até tarde. Ele pegou um caderno pequeno, não o de espiral onde registrava os veículos, mas um, mais antigo, com uma mancha de água no canto, que tinha pertencido ao seu pai. Raymond Merritt havia feito anotações ali ao longo de 30 anos trabalhando com carros. Eram observações, medições, lembretes e pequenos pensamentos que se acumulavam como graxa nas roscas de um parafuso antigo. Em uma página próxima ao meio, com a caligrafia firme do pai, estava escrito: "Quando eles veem ferrugem, você vê o metal por baixo." Caleb já tinha lido aquela frase talvez mais de 100 de vezes ao longo da vida. Quando era criança, aquilo soava como um simples ditado de mecânico. Já adulto, depois de 7 anos trabalhando na Vantage Auto Holdings, aquilo parecia a definição mais precisa de valor que alguém poderia escrever. Ele pegou uma caneta e escreveu logo abaixo, com a própria letra: $1.000 fevereiro. É aqui que tudo começa. Fechou o caderno e o guardou no bolso interno do casaco, onde ele permaneceu durante todo o restante do projeto. No final de maio, o Mustang estava pronto. Não havia sido repintado com cores chamativas, nem modificado com peças modernas. Foi restaurado corretamente, respeitando suas especificações originais, exatamente como um colecionador exigente esperaria. Os painéis da carroceria foram decapados, preparados e repintados na cor original de fábrica, o verde Highland. As partes cromadas foram refeitas quando necessário e preservadas sempre que possível. O número do chassi foi reconstruído com componentes da época. O carburador foi recondicionado, o sistema de arrefecimento foi limpo e vedado novamente, e o interior recebeu revestimento em vinil preto original. Em uma manhã de sábado, com o sol surgindo por trás dos telhados, Owen tirou o carro da garagem, sentou ao volante e girou a chave. O motor pegou na 2ª tentativa e estabilizou em uma marcha lenta, estável e grave, transmitindo confiança. Caleb ficou parado na entrada, com os braços cruzados. Eles tinham consertado a porta no fim de janeiro. Ele apenas escutou o motor funcionando por 1 minuto inteiro. Owen acelerou uma vez de forma leve, e o som do escapamento cortou o ar de um jeito que não podia ser traduzido em números. Caleb apenas disse que estava bom e voltou para dentro. Ele publicou um único anúncio em um fórum privado frequentado por colecionadores sérios de muscle cars americanos. Não utilizou plataforma de leilão nem mercado aberto. Apenas uma descrição detalhada, o histórico completo do veículo, fotos do processo de restauração e um número para contato. Em 72 horas, recebeu 11 consultas. A que ele priorizou veio de uma mulher chamada Diana Ashford. Ela tinha 55 anos. Era viúva e havia herdado uma fortuna considerável do marido falecido. Um homem que construiu sua riqueza na indústria manufatureira e que passou a última década montando uma das coleções particulares de automóveis clássicos americanos mais relevantes da região do meio-oeste dos Estados Unidos, mantida em um ambiente climatizado em sua propriedade em Vermont. Ela não negociou de forma agressiva.
Fez perguntas objetivas sobre o número do chassi, a ficha técnica original, os fornecedores usados na restauração do cromado e toda a documentação da retífica do motor. Caleb respondeu tudo com a mesma precisão. Ela marcou uma inspeção presencial e chegou acompanhada do seu próprio engenheiro mecânico, um ex-funcionário da Chrysler chamado George. Ele usava um boné, falava pouco, mas passou 2 horas analisando o carro por baixo e examinando o compartimento do motor com um boroscópio e um caderno de referência. Depois da avaliação, George disse em voz baixa que aquela era, na opinião dele, uma das restaurações mais corretas que já tinha visto fora de um padrão de museu. Diana apertou a mão de Caleb e fez uma oferta de $94.000. Caleb aceitou. Os pagamentos foram feitos após inspeções detalhadas e contratos formais. A transferência foi compensada 3 dias depois. Owen viu a notificação no celular de Caleb e segurou seu ombro com força. Caleb esperou alguns segundos, deu um leve aceno com a cabeça e voltou para a bancada, retomando exatamente de onde tinha parado no Camaro. Antes de sair, Diana disse algo que acabou influenciando tudo o que veio depois. Enquanto colocava as luvas de direção, ela disse que tinha amigos no círculo de colecionadores que estavam ativamente procurando restaurações de alto nível. E completou: "Se você encontrar algo que valha a pena, me liga antes de anunciar para o público." Ele agradeceu e disse que levaria isso em consideração. O que ele não disse foi que ainda havia mais 6 veículos dentro do galpão atrás dela, e pelo menos 2 certamente despertariam o interesse dela. 2 semanas depois da venda do Mustang, Diana indicou Caleb para 2 pessoas da sua rede. Ambas entraram em contato. Em menos de um mês, ele vendeu o Bel Air de 1958, restaurado com alto padrão, na cor original branco, Snowcrest com marfim indiano, por $28.500. Somando essas 2 vendas, o resultado bruto chegou a cerca de $122.500, antes de custos operacionais, taxas e reinvestimentos. Ele decidiu se mudar para o terreno imediatamente. Entrou em contato direto com os proprietários de 2 lotes vagos localizados atrás da garagem, sem corretor e sem anúncio formal, e comprou ambos em uma negociação privada que totalizou $67.000. Os proprietários, que não tinham conhecimento atualizado da segunda fase do projeto de zoneamento, ficaram satisfeitos com o valor. Caleb registrou as escrituras, iniciou o processo de formalização da empresa e adquiriu um terceiro lote com opção de compra, a ser concluída em 60 dias. Ele contratou 2 novos profissionais: Kevin, especialista em funilaria, que havia trabalhado anteriormente em uma oficina de restauração na Pensilvânia, e Ray, especialista em fornecimento de peças, que passou 15 anos localizando componentes raros por meio de redes privadas. Owen passou a exercer, na prática, o papel de diretor técnico da operação. O prazo de 18 meses continuava correndo. Caleb sabia que, a qualquer momento, poderia ser obrigado a desocupar toda a estrutura se o projeto maior fosse aprovado. Aquilo nunca foi uma garantia. Era uma janela. E cada dia ali dentro precisava valer por 2. A empresa foi registrada com o nome Merit Restoration and Auto Works. O De Tomaso Pantera exigiu 6 semanas de trabalho e colocou à prova todas as habilidades da equipe. O motor, um Ford Cleveland V1 8 posicionado no centro da carroceria italiana, estava travado devido ao longo período de inatividade. Liberá-lo sem danificar o bloco exigiu um processo químico que durou 11 dias e uma paciência que Owen descreveu como quase religiosa. Para obter os componentes corretos da carroceria, foi necessário importar peças específicas de um especialista italiano que trabalhava em uma pequena oficina nos arredores de Bolonha e se comunicava principalmente por fax. O interior exigiu materiais vindos de 2 fornecedores diferentes, um na Alemanha e outro em Nova Jersey, para garantir fidelidade às especificações originais. As rodas precisaram ser reconstruídas completamente. A parte elétrica, na avaliação de Owen, parecia ter sido projetada para dificultar qualquer manutenção futura. Mas quando tudo ficou pronto, com o carro posicionado sob iluminação completa, a pintura vermelha profunda apresentava uma intensidade que parecia absorver a luz. O perfil em cunha,
Agressivo e equilibrado como quando saiu da fábrica em 1971, era sem dúvida o melhor resultado que qualquer um deles já tinha ajudado a criar. Charlotte Webb cobria negócios e finanças para a Northeast Business Review havia 9 anos. Ela tinha um talento específico para encontrar histórias antes que o mercado percebesse que eram histórias. Ela soube da Merit Restoration and Auto Works por meio de um contato que frequentava eventos de carros clássicos na região. Ligou para Caleb no início de junho e foi informada, de forma educada, que ele não tinha interesse em dar entrevista. No dia seguinte, enviou um e-mail. Ela não prometeu uma matéria positiva, nem tentou convencer com elogios. Escreveu que não estava interessada apenas no sucesso, mas no momento em que alguém enxerga algo que todos ignoraram e decide agir com base nisso. Caleb leu o e-mail 2 vezes, pensou durante um dia inteiro e aceitou conversar por 30 minutos. Eles se encontraram na garagem, que naquele momento já era uma operação estruturada, funcional e com equipe, sem qualquer semelhança com o espaço que ele havia aberto em fevereiro. A conversa durou 2 horas e meia. Charlotte perguntou sobre os carros, sobre as lonas, sobre a manhã de fevereiro, sobre a chave e o contrato. Perguntou também quem havia vendido o imóvel. Caleb respondeu, de forma simples, que a propriedade tinha sido vendida pela Harmon Capital Group e que a CEO havia assinado pessoalmente. Charlotte anotou e destacou essa informação. O evento especial de consignação da Barrett Jackson aconteceu no último sábado de junho, em um centro de convenções da cidade. Caleb havia inscrito o Pantera semanas antes, assim que teve confirmação da documentação e do potencial do projeto, antes mesmo da restauração estar concluída. Por causa da procedência e da documentação detalhada do projeto, o carro foi selecionado como um dos 10 lotes principais da sessão noturna. Caleb chegou vestindo um terno escuro, a primeira vez que usava um desde o funeral do pai, 5 anos antes. Owen estava sentado na segunda fileira, com os braços cruzados e o maxilar travado, com aquela expressão típica de quem tenta esconder o nervosismo. Diana Ashford também estava presente. Ela soube do lote por meio da sua rede de contatos e chegou acompanhada de 2 amigos do seu círculo de colecionadores. Ela e Caleb trocaram um olhar à distância, através do saguão, e ela ergueu levemente o queixo em reconhecimento. O Pantera foi o 8º carro a entrar. Quando apareceu no salão principal, sob as luzes do teto, houve uma mudança perceptível no ambiente. Não foram aplausos imediatos, mas aquele silêncio coletivo que surge quando algo realmente impressionante entra em cena. O leiloeiro apresentou o veículo, falou sobre a história, a raridade e detalhou o processo de restauração. Quando mencionou Caleb Merritt e a Merit Restoration and Auto Works como responsáveis pelo trabalho, parte do público que havia lido a matéria de Charlotte, publicada 4 dias antes, reagiu com aplausos mais intensos do que o habitual. O lance inicial foi de $80 mil. Subiu rápido para 100 mil, depois para 130 mil, até parar em 155 mil. Um lance por telefone elevou para 168 mil. Um homem na terceira fileira ofereceu 172 mil. O telefone respondeu novamente. O salão ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio que só acontece quando todos entendem que o valor em jogo é real. O martelo bateu em 178 mil dólares. Owen soltou um suspiro alto o suficiente para que o homem ao lado virasse o rosto. Caleb permaneceu imóvel por um instante após a batida final. Depois se levantou e apertou a mão do representante da mesa. Ele estava calmo, com a serenidade de quem passou meses trabalhando em silêncio, focado em um único objetivo. Não parecia surpreso nem sobrecarregado. Apenas seguro. Giselle Harmon estava no evento. Ela não tinha ido especificamente pelo leilão. Foi porque seu advogado, após a publicação da matéria, disse que ela precisava entender a dimensão completa da situação antes de decidir como reagir. Ela ficou no fundo do salão durante toda a sessão, observando. Viu os lances subirem. Viu o martelo bater. Viu Caleb receber os cumprimentos com discrição. Quando a sala começou a esvaziar, ela atravessou o espaço em direção a ele. Não foi uma caminhada simples.
Não era exatamente arrependimento, porque Giselle Harmon não era alguém que se guiava por arrependimentos, mas era algo próximo disso. Algo que a obrigava a ignorar a narrativa que vinha repetindo para si mesma desde a manhã em que Adrienne colocou a matéria sobre sua mesa. Charlotte Webb percebeu o movimento e já estava com o caderno nas mãos. Giselle parou diante de Caleb. Ela estava sozinha. Sem equipe, sem advogado, sem engenheiro. Apenas ela, com um casaco diferente do que usava em fevereiro, diante de um homem cujo nome agora aparecia em publicações de negócios e que acabara de ver seu trabalho ser vendido por mais de $178 mil em uma única noite. Ela disse que tinha avaliado a situação de forma errada. Não explicou mais nada. Não tentou justificar. Em qualquer outra pessoa, aquilo poderia soar insuficiente. Mas vindo de Giselle Harmon, que construiu sua carreira baseada na precisão das próprias decisões, aquilo era uma admissão completa. Caleb a observou por um instante. Não voltou ao passado. Não repetiu o que ela tinha dito meses antes. Não tentou se justificar. Apenas respondeu com tranquilidade que ela tinha visto o prédio e tomado uma decisão com base no que estava visível, enquanto ele tomou outra decisão com base no que acreditava existir por baixo. Disse que os dois olharam para a mesma coisa, mas com critérios diferentes. Então estendeu a mão. Ela apertou. Caleb se virou e voltou até Owen. Disse algo em voz baixa, e os dois olharam para o espaço vazio onde o Pantera tinha sido exibido. Logo depois, começaram a conversar sobre o Camaro. Ao final de junho, o panorama financeiro da Merritt Restoration and Auto Works era claro. A receita com a venda do Pantera no leilão da Barrett Jackson foi de $178 mil. Os 3 terrenos adquiridos ao redor da garagem foram avaliados de forma independente em um valor combinado de $520 mil após o anúncio oficial da segunda fase do projeto de infraestrutura em maio. Aproximadamente 3 vezes o valor pago por Caleb. Os contratos ativos de restauração, incluindo um projeto de Diana Ashford e outros 2 clientes da sua rede, somavam $145 mil em serviços confirmados. O valor total da operação, considerando equipamentos, imóveis, contratos e os 2 veículos restantes em restauração, foi estimado em mais de $1 milhão. Owen Parker recebeu uma proposta formal para adquirir 20% da empresa. Ele aceitou sem hesitar. Caleb deu entrada no pedido de licença para a construção de uma estrutura permanente no terreno consolidado. Um espaço completo, com várias baias de trabalho, cabine de pintura dedicada, área de armazenamento com controle de temperatura e setor administrativo. Nos documentos, ele nomeou o projeto como Merritt Auto Works Building 1. Em uma quinta-feira à noite, no início de julho, ele voltou sozinho à oficina. Não para trabalhar. Apenas para ficar ali. O telhado tinha sido totalmente substituído em abril. O piso de concreto estava limpo, reparado e selado. A porta de enrolar funcionava com um motor novo. A instalação elétrica era completamente nova. O espaço estava organizado, iluminado e funcionando. Pela primeira vez desde que foi construído, estava vivo. Caleb caminhou até o canto leste. O mesmo lugar onde, na primeira manhã, havia encostado a mão na parede. A parede não tinha sido pintada. O concreto original, marcado pela ferrugem antiga e pelo tempo, permanecia intacto. Ele tinha pedido para Kevin deixar exatamente daquele jeito. Kevin perguntou o motivo. Caleb respondeu que aquela era a parte mais importante do prédio e deveria continuar como estava. Ele ficou ali por um tempo, sem pensar em nada específico, apenas parado onde tudo começou. Depois apagou as luzes, fechou a porta e caminhou até a caminhonete. Mais tarde, quando a história começou a circular, muita gente perguntou qual era a lição. Charlotte Webb publicou uma segunda matéria, que acabou sendo reproduzida em 3 veículos nacionais. Caleb respondia de formas diferentes, dependendo de quem perguntava. Para profissionais da área, dizia que experiência e cargo não protegem ninguém, que cada um precisa construir algo que realmente seja seu.
para os mais jovens, dizia que ser demitido não significa estar errado. Aos jornalistas, ele era mais contido. Aprendeu que quanto mais falava, mais os outros preenchiam as lacunas com interpretações próprias. Preferia que a história fosse entendida pelo que realmente era. Ainda assim, havia uma frase que se repetia mais do que qualquer outra. Analise com mais atenção antes de decidir. No caderno que guardava no bolso do casaco, ele escreveu algo mais longo, logo abaixo da frase do pai e da anotação de fevereiro. Escreveu que Gisele sempre calculou o custo das coisas e chamava isso de valor, e que ele tentou entender o valor primeiro, deixando o custo se revelar depois. Escreveu que ela olhou para a ferrugem e viu um problema, e que ele olhou para a mesma ferrugem, tentando entender o que existia por baixo. Também escreveu que nenhum dos dois estava errado. Apenas foram treinados para enxergar coisas diferentes, e que naquela única negociação, naquela manhã fria, a diferença entre essas duas formas de enxergar resultou em $1.000 de um lado e todo o resto do outro. Ele fechou o caderno. Do lado de fora do pequeno escritório improvisado no canto da garagem, as luzes da Merritt Auto Works ainda estavam acesas. Owen tinha deixado um compressor ligado nos fundos, e o som ritmado atravessava a parede. Era o som de um lugar que funcionava, que tinha propósito, que nasceu de uma decisão tomada no frio, com uma chave no bolso, um valor anotado em um caderno e uma forma muito específica de enxergar o mundo. Os carros que já tinham sido julgados como sem valor não precisavam mais de análise. O De Tomaso Pantera, vendido por $178 mil, passou 40 anos coberto por uma lona azul dentro de um prédio considerado praticamente sem valor. A garagem que o abrigava foi vendida por $1.000 por alguém que acreditava entender de valor. Caleb Merritt pagou $1.000 porque entendia outra coisa. E no fim, não era apenas sobre carros, nem sobre terreno, nem sobre contratos, nem sobre leilão ou reconhecimento. Era sobre a diferença entre aparência e realidade. Essa diferença, construída ao longo do tempo, com disciplina, certeza e meses de trabalho começando antes do amanhecer e terminando depois da meia-noite, acabou valendo muito mais do que $1.000. Porque, enquanto muitos olham e julgam rápido, poucos param o suficiente para realmente enxergar. E quase sempre é exatamente aí que o verdadeiro valor está escondido. A verdadeira diferença não está no que aparece, está no que você escolhe enxergar quando ninguém mais está olhando. Histórias como essa mostram que valor não é algo óbvio, é algo construído com visão, paciência e coragem para apostar quando tudo parece incerto. E a lição aqui vai além de negócios ou dinheiro. Caleb não tinha garantias, não tinha segurança e nem um caminho claro. Ele tinha apenas uma leitura diferente da realidade e disposição para agir, enquanto outros apenas julgavam. No fim, o mundo recompensa quem consegue ver antes, agir antes e suportar o desconforto enquanto os outros ainda estão rindo. Agora me diz, o que separa Caleb Merritt dos outros não foi sorte, foi percepção. Você acredita que essa habilidade pode ser treinada ou é algo que poucas pessoas realmente desenvolvem? Se você estivesse no lugar de Gisele Harmon, com toda a experiência que ela tinha, você realmente teria parado para investigar além do que era visível? Ou teria tomado a mesma decisão rápida? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você começa a enxergar o que a maioria nunca percebe. Na manhã em que meu gerente me disse para não sair do meu papel, finalmente entendi qual era, de fato, o meu lugar naquela empresa depois de 11 anos. E também percebi outra coisa, que algumas empresas só reconhecem o valor de uma mulher discreta no momento em que ela sai pela porta e leva consigo tudo aquilo que mantinha funcionando. Meu nome é Eleanor Whitcomb. Tenho 34 anos e passei quase uma década mantendo o coração de uma das maiores empresas de logística de cadeia fria de Wellington, funcionando madrugada após madrugada. Eu era engenheira sênior de confiabilidade de sistemas na Harborline Freight Solutions,
O tipo de empresa que transportava frutos do mar congelados da Ilha Sul para Singapura e produtos farmacêuticos do aeroporto de Auckland para clínicas em todo o Pacífico. Era o tipo de empresa que vivia ou morria, dependendo de o sistema de monitoramento de temperatura permanecer estável às 3 da manhã, quando ninguém mais ficava de olho. Eu era quem ficava de olho nisso. Entrei na Harbour Line logo após concluir meu mestrado na Universidade Victoria, numa época em que a empresa ainda operava em um galpão com telhado de zinco em Petone, e todo o departamento de TI era formado por mim, um homem chamado Hamish, que estava há 3 meses da aposentadoria, e um rack de servidores com um leve cheiro de mofo. Hamish me ensinou tudo o que sabia naqueles primeiros 6 meses, quais válvulas observar, quais sensores estavam com problema, quais alarmes significavam verificar no dia seguinte e quais exigiam dirigir até o depósito imediatamente, de pijama. Depois, ele me entregou as chaves e foi para casa, para cuidar do seu jardim em Paraparaumu. Nos 11 anos seguintes, reconstruí toda a base dos sistemas daquela empresa de dentro para fora. Eu projetei a estrutura de monitoramento que rastreava cada container refrigerado, desde o momento em que era carregado no porto até chegar à doca de carregamento do cliente. Desenvolvi as regras de alerta que diferenciam um sensor com defeito de uma falha real de refrigeração. Criei o sistema de contingência que redirecionava automaticamente a energia quando a subestação em Seaville apresentava falhas durante uma tempestade de vento sul. Eu conhecia cada peculiaridade de cada equipamento que já havíamos adquirido, incluindo os 3 chillers dinamarqueses, que sempre desarmavam o disjuntor quando a umidade passava de 85%. Eu sabia disso, porque era eu quem era chamada a qualquer hora do dia ou da noite durante 11 anos. Quando a empresa se expandiu para Christchurch, voei até lá e construí o sistema do zero em 8 semanas. Quando adquirimos a pequena empresa em Tauranga, integrei o antigo sistema escada deles ao nosso em um único fim de semana chuvoso. Quando o ciclone atingiu a costa leste e nossa unidade em Napier ficou sem energia elétrica por 40 horas, mantive os geradores funcionando em sequência e a carga preservada de um quarto de hotel em Hastings, dormindo em intervalos de 2 horas entre os alarmes. Poucas pessoas na empresa conseguiam fazer o que eu fazia com o mesmo nível de profundidade. Não porque eu fosse um gênio, não sou, mas porque ninguém mais permaneceu tempo suficiente para aprender todos os detalhes. E por 11 anos, isso foi suficiente. Meu salário aumentava acompanhando a inflação com um pequeno acréscimo, nunca mais do que isso. Meu cargo mudou uma única vez, de engenheira de sistemas para engenheira sênior de confiabilidade de sistemas, o que soa impressionante até você perceber que não houve aumento salarial. Eu tinha 3 semanas de férias que nunca consegui tirar. Meu parceiro, Dominique, era professor do ensino fundamental e deixou de me pedir para planejarmos viagens porque sabia que eu acabaria cancelando. Eu dizia a mim mesma que estava tudo bem, repetia que o trabalho era importante, e era importante para mim. Eu só não percebia o quanto isso importava pouco para as pessoas que assinavam meu contra-cheque. Isso mudou em uma manhã de terça-feira, no fim de março, quando entrei na reunião de revisão operacional de segunda-feira, e vi um estranho sentado na cabeceira da mesa. Ele tinha talvez 38 anos. Vestia uma camisa azul clara que provavelmente custava mais do que a minha prestação mensal da hipoteca. Seu cabelo tinha aquele aspecto cuidadosamente desarrumado que leva tempo para conseguir. Ele se levantou quando entrei, estendeu a mão e se apresentou como Spencer Hollingworth, nosso novo diretor de estratégia de operações. Não houve aviso, e-mail, comunicado nem sequer um comentário discreto do meu gerente. Ele simplesmente apareceu, e pela forma como a alta liderança se posicionava ao seu redor, inclinando-se para a frente e concordando antes mesmo de ele terminar de falar, ficou claro que ele já estava ali havia pelo menos 1 semana, antes que alguém se lembrasse de mencionar sua existência para a mulher que realmente mantinha os sistemas pelos quais ele agora seria responsável. Sentei na ponta da mesa. Sentei e fiquei ouvindo. Spencer falou por 40 minutos. Abordou estruturas de excelência operacional, mapeamento de fluxo de valor e otimização logística sinérgica. Citou um projeto de benchmarking que liderou em uma empresa de software em Londres. Falou também do seu MBA em uma escola de negócios suíça,
cujo nome pronunciou com a reverência normalmente reservada a catedrais. Ele usou a palavra paradigma 4 vezes. O que ele não trouxe foi nada específico sobre o nosso negócio. Não falou sobre cadeia de frio. Não mencionou sensores nem compressores. Nem o fato de que o novo armazém em Auckland estava prestes a entrar em operação e que mais do que dobraria nossa carga de monitoramento. Ele não mencionou frete, transporte, refrigeração ou qualquer aspecto prático do trabalho que sustentava nossos salários. Depois da reunião, nossa diretora financeira me chamou de lado e disse que Spencer seria responsável pela direção estratégica da minha equipe. Quando perguntei a quem eu me reportaria a partir daquele momento, ela deu um sorriso forçado e respondeu: "Ao Spencer, claro. Você vai achá-lo muito visionário." Voltei para minha mesa e fiz uma busca discreta. Spencer Hollingworth tinha 3 anos de experiência em consultoria, 2 anos em uma startup de fintech que encerrou as atividades 18 meses após sua entrada, e um MBA. Ele nunca havia trabalhado com logística, nunca tinha atuado em uma função operacional, nunca havia sido responsável por um único equipamento físico em toda a sua carreira. Ele havia sido contratado com um salário, descobri mais tarde, de $240 mil. Eu ganhava 98 mil por ano. Fiquei sentada à minha mesa por um longo tempo naquela noite, depois que todos já tinham ido embora, ouvindo o prédio se acomodar ao meu redor, o zumbido da sala de servidores, o clique da bomba de calor, o ruído distante de uma empilhadeira no pátio, os sons de uma empresa que passei 11 anos mantendo viva e que agora considerava um homem sem experiência relevante valendo 2 vezes e meia o que considerava o meu valor. Voltei para casa e não contei nada ao Dominique. Eu precisava refletir. Nas 6 semanas seguintes, observei Spencer se adaptar. Ele marcava uma reunião atrás da outra com minha equipe, não para aprender, mas para questionar nossas decisões. Pedia aos engenheiros juniores que explicassem os processos. Depois os interrompia no meio da frase e passava para uma apresentação de slides que já havia preparado previamente. Ele vivia dizendo coisas como: "Eu não entendo muito de tecnologia, mas..." E então sugeria mudanças técnicas que teriam paralisado toda a operação em poucas semanas. Quem mais foi impactada fui eu. Em silêncio, como sempre fazia, eu respondia aos e-mails dele para toda a equipe com uma mensagem educada, explicando por que, na prática, não podíamos consolidar o sistema de monitoramento em um único provedor de nuvem para reduzir custos, já que o motivo de utilizarmos 2 provedores era que um deles já havia ficado fora do ar por 9 horas durante a resposta ao terremoto de Kaikoura. E perdemos $500 mil em vacinas no caos que se seguiu. Eu marcava reuniões individuais com ele para explicar as limitações. Enviava diagramas detalhados. Me ofereci para levá-lo em uma visita guiada às instalações de Petone, para que pudesse ver de perto os equipamentos sobre os quais estava tomando decisões. Ele nunca apareceu na visita. Ele deixou de marcar reuniões individuais. Passou a copiar o diretor financeiro em todas as respostas, com sugestões cuidadosamente formuladas de que eu estava resistindo às mudanças. Na primeira vez em que percebi que tinha sido deixada de fora de uma reunião sobre os meus próprios sistemas, disse a mim mesma que tinha sido um descuido. Na segunda vez, perguntei diretamente à assistente dele. Na terceira, parei de perguntar. No final de maio, Spencer apresentou seu plano de transformação operacional. Eram 46 slides. Havia, segundo minha análise, 11 propostas que teriam causado falha imediata nos equipamentos, 6 que violariam nossas certificações de conformidade e 3 que anulariam as garantias dos novos chillers que tínhamos acabado de instalar em Auckland, a um custo de $1.4 mil. Preparei uma avaliação técnica calma e bem estruturada. Citei especificações, anexei documentação dos fornecedores e descrevi o impacto financeiro de cada ponto. Enviei para Spencer, para o diretor financeiro, para o diretor de operações e para Garrick Tremaine, nosso diretor de recursos humanos. Recebi um convite para uma reunião na manhã seguinte. Com Garrick, não com Spencer, nem com o diretor financeiro, mas com o RH. Garrick era um homem com quem eu havia falado talvez 4 vezes em 11 anos. Estava na casa dos 50 anos,
e tinha aquela expressão neutra e cautelosa de quem se acostumou a dar más notícias sem deixar marcas. Ele estava sentado à minha frente em uma pequena sala de reuniões com paredes de vidro no segundo andar e deslizou uma cópia impressa do meu e-mail pela mesa. Eleanor, disse ele, precisamos conversar sobre o seu tom. Perguntei a que parte do e-mail ele se referia. Ele sorriu daquele jeito que se usa com uma criança que acabou de sujar o tapete. O Spencer acredita, disse ele, que você não está lidando com a nova direção estratégica com a abertura que esperávamos. Ele está preocupado com a sua postura em relação ao trabalho em equipe. Perguntei se alguém havia analisado o conteúdo técnico da avaliação. O sorriso de Garrick permaneceu o mesmo. Eleanor, disse ele, acho que você precisa entender melhor a sua posição aqui. Esperei. Spencer tem um MBA de uma das escolas mais prestigiadas da Europa. Ele foi contratado especificamente para trazer novas ideias às nossas operações. Ele possui uma visão estratégica que a liderança executiva apoia plenamente. Você. E ele disse isso com um tom de falsa cordialidade. É engenheira. Seu papel é executar, não questionar. Quando a estratégia é definida, seu trabalho é encontrar uma forma de implementá-la, não escrever análises explicando por que não funcionará. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Valorizamos seu conhecimento técnico, Eleanor. De verdade. Mas você está aqui há muito tempo, e às vezes isso cria um certo apego, uma sensação de controle sobre coisas que não são realmente suas. Os sistemas pertencem à Harbor Line. A estratégia é responsabilidade do Spencer. Seu papel é não sair do seu papel e fazer o seu trabalho. Ele fez uma pausa e acrescentou, com a voz suave de quem acredita estar sendo generoso. Fique no seu papel, Eleanor. Esse é o melhor conselho que posso te dar. Olhei para ele por alguns instantes. Pensei na noite de 3 anos antes, quando dirigi até o armazém de P-Town à 1 da manhã durante uma queda de energia e permaneci lá até o amanhecer, redirecionando manualmente a carga, para evitar a perda de um container de insulina destinado a uma clínica em Vanuatu. Pensei no fim de semana que passei em Christchurch aprendendo sozinha a sintaxe de configuração de um controlador de compressor italiano, porque não existia documentação em inglês do fornecedor. Pensei no meu parceiro, que não me via em uma manhã de sábado havia 4 anos, porque sempre surgia algum problema. Pensei nos 11 anos. Fiz apenas uma pergunta a Garrick. Se eu apresentasse uma justificativa completa e detalhada para uma determinada mudança, em vez de uma análise contrária, Spencer consideraria? O sorriso de Garrick vacilou levemente. Se você conseguir justificar suas propostas dentro da estrutura estratégica, tenho certeza de que serão consideradas. Dentro da estrutura do Spencer. Dentro da estrutura da empresa, Eleanor. Assenti. Organizei minhas coisas sem pressa. Agradeci pelo tempo dele. Saí da sala de reuniões, passei pela copa, pela fileira de escritórios de vidro e voltei para minha mesa. Sentei. Abri um novo e-mail. Escrevi 4 frases. Em seguida, enviei para o CEO, para o COO, para o CFO, para Spencer Hollingworth e para Garrick Tremaine. Enviei uma cópia para o responsável por cada equipe operacional que dependia dos meus sistemas, incluindo os supervisores do turno da noite em Picton, Auckland, Christchurch e Tauranga. O e-mail dizia: com efeito imediato, estou me desligando do meu cargo na Harbor Line Freight Solutions. Meu desligamento seguirá os termos de aviso prévio previstos em contrato, porém estarei afastada das atividades a partir de hoje. Qualquer comunicação futura deverá ser encaminhada para o meu e-mail pessoal informado abaixo. Toda a documentação operacional está nos locais que já foram previamente indicados à minha equipe. Fechei o laptop. Guardei a pequena caixa com itens pessoais que mantinha na mesa. Uma foto emoldurada de Dominique e eu na base da geleira Franz Joseph. Uma caneca lascada do Wellington Phoenix e a caneta tinteiro que minha avó me deu quando me formei. Saí pelo saguão principal. Acenei para a recepcionista, uma jovem chamada Mariana, que sempre lembrava do meu pedido de café. Caminhei para fora, em uma tarde fria e cinzenta em Wellington, e segui até o ponto de ônibus. Eu não tinha planos. Não tinha outro emprego garantido.
Tinha 3 semanas de férias acumuladas que nunca tiraria. Tinha uma hipoteca, um gato e um companheiro que iria se perguntar por que eu estava em casa às 15 horas. Pela primeira vez em 11 anos, eu não carregava um pager. Sentei no ônibus, observei o porto pela janela e senti algo que não experimentava há muito tempo. Não era exatamente alívio. Ainda não. Era algo mais silencioso. Uma espécie de tranquilidade. Como se um ruído constante que acompanhava minha vida há tanto tempo finalmente tivesse cessado. Eu estava em casa havia pouco mais de 40 minutos quando meu telefone começou a tocar. A primeira ligação era do Spencer. Recusei. A segunda era do diretor financeiro. Recusei também. A terceira vinha de um número desconhecido. Recusei. Enquanto a água esquentava, meu telefone já havia tocado 11 vezes. Eu tinha recebido 23 e-mails. O gato, percebendo que tinha algo diferente naquele dia, subiu na bancada da cozinha e ficou me observando com aquela expressão desconfiada que os gatos costumam ter quando seus humanos saem da rotina. Na 4ª vez que o número desconhecido ligou, resolvi atender. Eleanor, disse uma voz que eu escutava nas reuniões gerais da equipe 2 vezes por ano, durante 11 anos, mas com quem eu nunca tinha falado diretamente. Aqui é Whitfield Dunbar. Sou o CEO. Gostaria muito de falar com você. Eu disse a ele que não fazia mais parte da Harbor Line. Entendo, respondeu ele. Não estou ligando por isso. Estou no escritório neste momento e gostaria de saber se você estaria disponível para conversarmos ainda hoje. Posso enviar um carro para buscá-la, ou podemos nos encontrar em um local que seja conveniente para você. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eleanor, continuou ele. Li sua avaliação do plano de ação de Spencer há cerca de 1 hora. Li com bastante atenção. Depois, li também sua carta de demissão. Gostaria de conversar com você. Não como seu ex-empregador, mas como alguém que acabou de perceber algo que deveria ter entendido há muito tempo. Sugeri que poderíamos nos encontrar em um local neutro, mas ele insistiu que seria mais prático ir até mim, já que estava com a agenda comprometida no restante do dia. Depois de alguns segundos de hesitação, concordei e passei meu endereço. Preparei o chá. Avisei Dominique e que eu explicaria tudo depois. Ele olhou para mim, depois para a caixa com meus materiais de escritório sobre o balcão da cozinha e não fez nenhuma pergunta. Apenas beijou minha testa e disse que levaria o gato para o quarto. Whitfield Dunbar chegou cerca de 40 minutos depois da ligação. Devia ter por volta de 60 anos, com cabelos grisalhos curtos e o rosto marcado pelo tempo, típico de alguém que cresceu em uma fazenda e nunca perdeu completamente aquele jeito. Vestia um terno cinza escuro, com a gravata já um pouco afrouxada. Ele trazia uma pasta de couro debaixo do braço. Sentou-se na nossa pequena sala de estar, aceitou uma xícara de chá e disse: Eu lhe devo um pedido de desculpas. Esperei. Trabalho na Harbor Line há 19 anos. Continuou. Comecei na área de operações, como supervisor de pátio em Taranga. Eu sei qual é de fato o seu trabalho, Eleanor. Sei o custo de uma falha no monitoramento da cadeia de frio de primeiro nível. Sei o impacto para os clientes, para as seguradoras e para a capacidade da empresa de disputar o próximo contrato governamental. Ele tomou um gole de chá. Também sei que nas últimas 6 semanas permiti que um homem sem experiência operacional assumisse a responsabilidade por uma função essencial para o funcionamento da empresa. Hoje, olhando em retrospectiva, percebo que deveria ter questionado melhor essa decisão quando aprovei a contratação. Convenci a mim mesmo de que o conselho buscava modernização e que ele aprenderia. Acreditei que a equipe técnica reagiria caso algo se tornasse arriscado. Ele apoiou a xícara. Li sua avaliação esta tarde, ponto por ponto. Meu diretor de operações sentou comigo e explicou cada detalhe. Confirmou seus números, a exposição às garantias e os problemas de conformidade. Quando chegamos à 3ª página, já estava claro para mim que, se o plano de Spencer fosse implementado, a empresa poderia sofrer uma paralisação grave em cerca de 90 dias. Ele fez uma pausa. Depois lemos sua carta de demissão, que chegou enquanto ainda discutíamos sua avaliação, e eu fiz uma pergunta ao meu diretor de operações.
Perguntei. Se Eleanor sair hoje à noite, o que para primeiro? Ele olhou para mim. Ele listou 17 pontos. Disse que não saberia resolver nenhum deles sem você. Disse que você é a pessoa com mais conhecimento acumulado nesses sistemas. Explicou que a unidade de Auckland depende atualmente de regras de alerta que você domina completamente. Comentou que os contratos da Pacific Medical têm auditorias de conformidade programadas para junho e que a documentação foi estruturada em um formato que você desenvolveu. Ele fez uma pausa e disse em tom baixo: a operação ficaria altamente comprometida sem ela no curto prazo. Olhei para aquele homem, responsável por uma empresa que me pagava 98 mil por ano, enquanto destinava 240 mil a alguém de fora que simplesmente ignorava o meu trabalho, e fiz uma pergunta. O que o senhor espera que eu faça, Sr. Dunbar? Gostaria que você voltasse, respondeu ele. Gostaria de propor um aumento significativo no seu salário, compatível com um cargo executivo a ser formalizado após alinhamento interno. Quero oferecer a você o título de diretora de confiabilidade, com participação no comitê executivo. Também pretendo ajustar o papel de Spencer Hollingworth para uma função de consultoria estratégica, sem autoridade direta sobre a sua área. Gostaria que você tivesse a autoridade técnica final sobre todas as mudanças operacionais dentro da sua responsabilidade. E quero garantir a você um pacote de ações compatível com sua contribuição, algo que deveria ter sido considerado há anos. Ele colocou a pasta sobre a mesa de centro. Esbocei aqui alguns termos preliminares com base no que acredito que podemos oferecer, sujeitos à aprovação formal do Conselho e do RH. Gostaria que você analisasse com calma e tomasse a decisão no seu tempo. E independentemente da sua escolha, quero que saiba que não estou fazendo essa proposta apenas porque a empresa precisa de você. Estou fazendo porque essas condições já deveriam ter sido oferecidas há 5 anos, e o fato de isso não ter acontecido representa uma falha de liderança, pela qual eu sou responsável. Deixei que o silêncio ocupasse a sala por alguns instantes. Então respondi com sinceridade. Senhor Dunbar, agradeço a proposta. Agradeço por ter vindo até aqui e reconheço que os termos são generosos, mas eu não vou voltar. Ele assentiu devagar, como se já imaginasse essa resposta. Posso saber o motivo? Porque essa proposta está sendo feita agora, expliquei. Não há 3 anos, quando eu trabalhava 70 horas por semana durante a expansão no Pacífico Sul. Não há 18 meses, quando reconstruí toda a base dos sistemas e gerei uma economia de 600 mil por ano em custos relacionados a alarmes falsos. Nem há 6 semanas, quando Spencer foi contratado com um salário que, por si só, já respondia a qualquer dúvida sobre como a empresa me enxergava. A proposta está sendo feita agora porque hoje eu sou um problema. Amanhã serei um custo alto. E depois de amanhã, apenas um caso que será contado em conferências do setor. Olhei para ele com firmeza. Se eu voltar, vou passar os próximos 2 anos refazendo tudo o que Spencer bagunçou. Vou gastar minhas noites respondendo e-mails urgentes. Vou voltar a ser a pessoa cujos planos de férias nunca saem do papel. Vou treinar quem vier depois de mim bem devagar, porque no momento em que eu deixar de ser indispensável, volto a ser invisível. Esse é o padrão da empresa. Eu sei disso porque faço parte dele. Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes. E se eu assumisse por escrito o compromisso de mudar esse padrão? Você não pode, respondi com calma. Não porque não queira. Eu acredito que queira. Mas esse padrão não depende só de você. Isso está no diretor financeiro que decidiu que eu não merecia uma contraproposta quando pedi aumento em 2022. Está na diretora de RH que me disse para não sair do meu papel hoje pela manhã. Está em cada líder sênior que olhou o currículo do Spencer e viu um igual, e olhou o meu e viu apenas alguém para executar. Você pode até alterar o organograma, mas não pode mudar a forma como essas pessoas me enxergam. Respirei fundo. Tenho 34 anos, Sr. Dunbar. Se eu ficar, terei 54 quando me aposentar aqui, e nesse momento, alguém vai me entregar um cartão, e outra empresa vai contratar um Spencer para me substituir. Prefiro dedicar os próximos 20 anos construindo algo novo em outro lugar.
Ele pensou por alguns segundos. Concordou com a cabeça. Pegou a pasta e se levantou. Respeito isso, disse. Mais do que consigo colocar em palavras. Posso te pedir um favor? Esperei. Você aceitaria trabalhar conosco por 2 semanas, em formato de contrato, com o valor que você definir, apenas para fazer a transição para quem for contratado? Não para resolver tudo, mas para dar uma chance à equipe. Existem pessoas nessas clínicas do Pacífico que dependem da chegada dessas vacinas sem tratamento prévio. Pensei nisso. Nas enfermeiras de plantão em Vanuatu, que eu nunca conheci, mas cujo trabalho eu sustentava em silêncio há anos. 2 semanas, respondi. Nem um dia a mais, e eu defino o valor. Podemos trabalhar com o valor que você considerar justo dentro de um contrato emergencial, disse ele. Falei o número. Era, pelos meus cálculos, um valor compatível com o nível de responsabilidade que eu vinha assumindo. Ele não hesitou. Combinado, respondeu. Obrigada, Eleanor. Ele foi embora. Dominic saiu do quarto com o gato no colo. Olhou para mim e para a pasta de couro que ainda estava sobre a mesa de centro, onde Whitfield Dunbar havia deixado, e perguntou: chá? Assenti. E então, pela primeira vez em muito tempo, sentei no sofá da minha sala no meio da tarde e simplesmente não fiz nada. As 2 semanas passaram rápido. Trabalhei de casa, no meu ritmo, cobrando por hora. Spencer foi transferido para uma área de projetos especiais, sem qualquer poder operacional. Ele pediu demissão poucas semanas depois e aceitou um cargo em uma empresa de private equity em Sydney. Garrick Tremaine continuou na função por mais 5 meses, antes de ser substituído de forma discreta. Nas semanas seguintes, recebi algumas propostas de trabalho depois que meu perfil no LinkedIn ficou público. 2 vieram de concorrentes da Harbour Line. A terceira foi de uma pequena consultoria de engenharia em Wellington, que atuava em infraestrutura crítica para hospitais e serviços de emergência em todo o país. Eles me ofereceram sociedade. Eu aceitei. Estou lá há 2 anos. A Harbour Line não quebrou. Eles conseguiram concluir a fase de comissionamento da unidade de Auckland, com estouros relevantes de orçamento. Perderam um contrato médico importante no Pacífico durante a auditoria de junho, quando a documentação de conformidade não foi recuperada corretamente. A empresa apresentou uma queda perceptível de desempenho no trimestre seguinte, e um investidor relevante solicitou publicamente mudanças na equipe executiva. Whitfield Dunbar se aposentou no ano seguinte por decisão própria e foi substituído por uma mulher que cresceu na área de operações da divisão australiana da empresa. Penso com frequência no meu período na Harbour Line. Não com ressentimento. Não era exatamente alívio. Ressentimento é um peso que se carrega por causa do passado, e tenho coisas melhores para fazer com minha energia. Mas com uma clareza útil. Há coisas que eu gostaria de ter entendido quando tinha 23 anos, e Hamish me entregou as chaves daquela sala de servidores em Petone. Gostaria de ter percebido que existe uma diferença entre ser valorizado e ser necessário. Uma empresa pode precisar muito de você e, ainda assim, não reconhecer o seu valor. E é nesse espaço entre essas 2 coisas que muitas carreiras se perdem em silêncio. Gostaria de ter entendido que lealdade não é um contrato. É algo que se oferece. E só faz sentido oferecer a quem reconhece isso. Gostaria de ter percebido que as pessoas que dizem para você ficar no seu lugar normalmente são as mesmas que, sem dizer nada, preferem que seu caminho seja mais limitado. Gostaria de ter entendido que pedir aquilo que você vale não é arrogância, é informação. Mostra claramente para quem você está trabalhando. A resposta pode não ser fácil, mas é melhor recebê-la cedo. Gostaria de ter compreendido que a competência silenciosa de mulheres em áreas técnicas é um dos ativos mais subestimados no mundo corporativo atual, e que o custo dessa subestimação não recai sobre quem decide sair, mas sobre clientes, pacientes, cargas, sistemas e sobre pequenas falhas que viram grandes problemas nas horas mais críticas, quando ninguém está por perto. Eu era quem ficava de olho nisso, e gostaria de ter sabido, quando era mais nova, que ir embora não significa fracasso. Às vezes, é a única resposta honesta para uma pergunta que vem sendo feita há tempo demais.
Às vezes, a porta que você fecha é justamente a que permite perceber o quanto o ambiente lá dentro já estava insuportável. Se você está ouvindo isso e trabalha demais para uma empresa que já deixou de te valorizar, eu quero te dizer algo. Seu valor não é definido pelo que seu gestor lembra de escrever na sua avaliação. Não é definido pelo seu cargo, pelo seu salário ou por aparecer em um convite de reunião. O sucesso se mede pelo que deixaria de funcionar se você não estivesse ali, pelo que você construiu que não existiria sem você, pela tranquilidade que você leva para ambientes onde todo mundo está em pânico. As pessoas certas percebem isso enquanto você ainda está presente. Se quem está ao seu redor só percebe quando você está saindo, isso não significa que você falhou. Significa que eles falharam em perceber. Você não precisa ficar para ensinar isso. Pode seguir em frente e deixar que aprendam sozinhos. Hoje trabalho em um pequeno escritório acima de um café na Rua Cuba. Somos 4 na consultoria, temos bastante trabalho e somos bem remunerados, e eu tiro todas as minhas férias. Dominique e eu fomos para Cathleen's no verão passado por 10 dias, e eu não olhei o celular nenhuma vez. O gato finalmente me perdoou pelos anos de noites mal dormidas. Tenho 36 anos, estou no auge da minha carreira e, pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente o meu valor. Fique no seu lugar. Garrick me disse em uma terça-feira cinzenta de março. E eu fiquei. Só não percebi naquele momento que a minha carreira estava seguindo em uma direção completamente diferente. Muitas pessoas passam anos acreditando que esforço e competência são suficientes para garantir reconhecimento, mas ignoram um detalhe silencioso. Sistemas não valorizam pessoas, apenas resultados visíveis. Eleanor não foi ignorada por falta de capacidade, mas porque sua eficiência tornava tudo parecer fácil. E quando algo parece fácil, deixa de ser valorizado. O mais perigoso não é ser subestimado, é se acostumar com isso. Porque, nesse momento, você começa a negociar seu próprio valor para se encaixar em estruturas que nunca foram feitas para reconhecer você. A verdadeira virada não foi quando ela saiu. Foi quando ela percebeu que permanecer significava aceitar menos do que já sabia que valia. A lição aqui não é simplesmente saia do seu emprego. É mais profunda. É entender que reconhecimento tardio não é mérito. É consequência da perda. Empresas frequentemente só ajustam o valor de alguém quando o custo da ausência se torna evidente. Mas, nesse ponto, a relação já foi quebrada. Esperar ser reconhecido depois de anos de entrega silenciosa é apostar que o sistema vai se corrigir sozinho, e quase nunca se corrige. A maturidade profissional está em identificar cedo os sinais, quando sua voz é ignorada, quando decisões críticas desconsideram sua experiência, quando seu crescimento estagna enquanto outros avançam sem base. Saber sair não é fraqueza, é estratégia, porque ficar, às vezes, é o verdadeiro risco. Agora me diz, se você tivesse o controle total da situação, teria tentado mudar a estrutura por dentro? Ou reconheceria que algumas estruturas não foram feitas para mudar? E se você estivesse no lugar da Eleanor, teria aceitado a proposta do CEO ou também teria ido embora mesmo com tudo finalmente sendo reconhecido? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se esse tipo de história te fez pensar diferente, deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui você não só escuta histórias, você começa a enxergar o que sempre esteve por trás delas. Se você chegou até aqui, já entendeu. Essa história não é só sobre trabalho, é sobre valor.